Fala, moçada querida do Instituto Goiano de Direito, do nosso IGD. Estou aqui hoje para nós discutirmos, focados na prova do OAB, tutela provisória. É um assunto que eu havia prometido gravar para vocês. Estou aqui hoje no estúdio do IGD em Goiânia para nós falarmos tudo o que é importante saber para a sua prova sobre tutela provisória. Tema relevantíssimo, já vi prova cobrando 2 questões só desse assunto. Então, fiquem bem atentos aí. Se precisar, pause o vídeo para anotar, porque nós vamos fazer uma aula bem concentrada, mas muito repleta de informações preciosas sobre esse assunto. Partiu? O assunto é tutela provisória, vem para a tela comigo. O assunto é tutelas provisórias. A matéria é tratada entre o artigo 294 e o artigo 311 do CPC. É o livro 5 da parte geral do Código. Tudo bem? Então a matéria está aqui dentro, ó, dentro desses artigos. Professor, depois dessa aula, eu quero ler todos os artigos. Você vai ter uma facilidade muito maior na leitura deles. Veja só, me acompanhe, olha para mim. Eu tenho que entender que o juiz, durante o processo, ele passa por níveis diferentes de cognição. Cognição, conhecimento da lide, né? Então eu parto de um início do processo em que a cognição, em que o conhecimento ainda é muito breve, muito superficial. E durante a instrução processual, a dilação probatória, o juiz vai aprofundando a sua cognição. Então nós partimos de uma cognição sumária, mirando uma cognição que se exaure quando todas as provas foram produzidas. Quando o juiz está convicto, ele tem uma cognição exauriente para julgar, ele me entrega uma tutela definitiva. Fala-se então em tutelas definitivas, por exemplo, quando o juiz entrega uma sentença, uma decisão parcial do mérito. Decisões de mérito são decisões definitivas, amparadas numa cognição exauriente. Compreendem até aqui? Tudo bem? Ótimo. Agora, enquanto essa cognição não se exauriu, enquanto a cognição ainda é superficial, sumária, o juiz no máximo me entregaria tutelas provisórias. Essa é uma noção, ainda que simplista, uma noção que te autoriza a entender, te dá oportunidade de entender o que são tutelas provisórias. Tutela é uma tutela provisória amparada, então, numa cognição, num conhecimento ainda breve, num conhecimento ainda superficial dos termos do processo. Tudo bem? Se a cognição é sumária, o juiz poderia então entregar uma tutela não definitiva, mas uma tutela provisória. Ainda que doutrinariamente eu tenha outros contornos do que seja uma tutela provisória, para fins legais, o legislador pensa em tutela provisória como uma tutela ainda não definitiva. Uma tutela que, pelo artigo 296, pode ser modificada e revogada em qualquer momento do processo. Então vem para a tela. Tutelas provisórias. Primeira característica que nós compreenderemos dela é que, à luz do artigo 296, ela pode ser modificada ou revogada em qualquer tempo. Tudo bem? Vamos preenchendo esse quadro. Nós vamos ampliar esse raciocínio mais para frente. Eu estou preocupado em te mostrar apenas, por enquanto, o que é a tutela provisória. Uma tutela amparada numa cognição, num conhecimento ainda breve, numa cognição ainda superficial dos termos do processo. O juiz concede, então, uma tutela provisória, você sabe, ele pode revogar em qualquer momento do processo. Veja, o fato de ser tutela provisória não autoriza, como regra, que o juiz a conceda de ofício. Elas dependem como regra de requerimento. A parte requer ao juiz e o juiz, amparado nessa cognição, nesse juízo ainda superficial, concede uma tutela em caráter provisório. Fantástico, professor. O que mais que eu posso colocar aqui no meu quadrinho para já ir complementando o meu caderno, para já ir tomando nota de coisas que caem em prova? Senhores, qualquer decisão interlocutória sobre tutela provisória, o recurso é agravo no instrumento. Vocês todos sabem que decisões interlocutórias pelo novo CPC ou são agraváveis de instrumento ou, não cabendo agravo, você espera, segura o rancor para poder apelar, ou em preliminar de apelação ou nas contrarrazões do apelo. O que eu estou te contando aqui é que há previsão expressa de que decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, o recurso é agravo de instrumento. Então, mais um detalhe para o quadro, vamos colocar aqui em cima, ó. Observação. Decisão interlocutória sobre
tutela provisória, o recurso é agravo de instrumento, à luz do artigo 1015, inciso 1, do melhor dos códigos. Tudo bem? Volta para mim. Agora você para e me pergunta assim, professor, mas por que é que o juiz não espera essa cognição se aprofundar? Por que é que o juiz não espera ter conhecimento completo do processo para já entregar uma tutela definitiva? Por que ele concede tutelas provisórias? Por dois motivos. Ou porque a parte tem muita urgência, e aí nós chamaremos essas tutelas provisórias, na nossa primeira espécie usada, tutela de urgência. Então, há muita urgência. Eu não consigo, porque veja, a cognição se exaure, o conhecimento se torna completo a depender do tempo. Não há como o juiz, no início do processo, exaurir cognição. Então, ele depende, geralmente a cognição se exaure e para isso demanda tempo. Tempo para produzir uma prova, tempo para uma perícia, tempo para uma audiência de instrução, para ouvir testemunha. E às vezes é um tempo que a parte autora, por exemplo, não tem. Não consigo esperar, o menino está internado na enfermaria, precisa da UTI, o plano nega. Como é que eu espero a instrução processual terminar? Compreendem? Então, muitas vezes, o que ampara a tutela provisória é uma ideia de urgência. Nós chamaremos, então, essas tutelas provisórias de tutela de urgência. Vamos complementando o nosso quadrinho. Eu vou mudar de cor, porque eu estou muito chique, que eu sei mudar de cor agora. Tutela provisória pode ser uma tutela de urgência. Olha que bacana. Uma tutela de urgência. Então, a nossa primeira espécie de tutela provisória de urgência. Mas eu vou criar mais uma chave aqui e falar que essa tutela provisória também pode ser uma tutela de evidência. Olha que bacana. Então, tutela provisória é gênero. E eu já parti aqui para duas espécies. Pode ser uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência. Voltou para mim. Senhores, se a tutela de urgência, e ela é simples de compreender, por que o juiz concede tutela provisória de urgência? Porque a parte tem muita urgência. Porque ela tem um perigo de um dano, um risco ao resultado do próprio processo. Ela não consegue esperar que o juiz tenha uma cognição profunda para daí poder entregar seu direito. O juiz é obrigado, nesses casos, então, se a parte demonstrar os requisitos, a concessão de uma tutela provisória fulcrado, com lastro, numa ideia de urgência. São as mais comuns, quase todo exemplo que eu penso aí, entrega de medicamento, né? Arresto, sequestro, uma busca e apreensão, quase sempre ligados à ideia de urgência. Teremos vários exemplos para te dar sobre esse tipo de tutela. Todavia, com uma inserção recente no novo CPC, temos também a ideia de tutela de evidência. Não que seja uma tutela nova, não que seja uma ideia nova para quem estuda processo civil, mas sobre a rubrica tutela de evidência, é a primeira vez que o Código traz essa expressão. O que seria uma tutela de evidência? Por que é que o juiz concederia uma tutela provisória de evidência? Primeiro, à luz do 311, tutelas de evidência são tutelas provisórias onde não há necessidade de provar urgência. Então, o que a tutela de evidência não tem, que a tutela de urgência tem? Urgência. Para que o juiz conceda ao meu cliente uma tutela de evidência, eu não preciso demonstrar urgência. Então, o que se demonstra? Uma grande evidência de ter direito. Uma enorme probabilidade de que eu venha lograr êxito no meu pedido. Compreendam, senhores, é fato que durante o processo, alguém suporta o ônus do tempo. Então, se João propõe uma ação contra Wesley, pretendendo a entrega de um carro, né? Imagina que o carro hoje está na posse do Wesley e eu pretendo o carro. Quem você acha que suporta o ônus do tempo como regra no processo civil? Em regra, quem suporta o ônus do tempo no processo civil é o autor. Quanto mais tempo demora, pior para o autor, melhor para o réu. Wesley continua dirigindo o veículo. Compreendem? Agora imagine que já na minha petição inicial, dessa ação para entregar o carro, estou simplificando o exemplo para você ter uma clareza maior. João pretende a entrega do carro e já na petição inicial ele consegue provar documentalmente que é o dono. Veja, eu vou ter uma dilação probatória, eu vou ter audiência de instrução, contestação do réu. Mas olhando para o processo, da forma que ele se apresentou para o juiz, é mais provável que eu vença ou que o Wesley vença? Que eu vença.
Como é muito mais evidente que o autor tenha direito, não faz sentido que durante o processo o Wesley se mantenha na posse do carro. Então o juiz fala assim, Wesley, ainda que provisoriamente, eu posso até mudar essa decisão, Wesley, mas provisoriamente parece que o João tem um direito muito evidente, entregue o carro para ele. Veja, não é porque eu tenho urgência em ter o carro. Às vezes eu tenho uma frota de veículos. Não tem urgência em ter aquele especificamente, mas é tão mais evidente que eu tenho o direito que o juiz aproxima a experimentação do direito daquele que o demonstrar com mais evidência. Com isso, eu acabo invertendo o ônus do tempo no processo. Vai suportar o ônus do tempo, vai se sacrificar com o tempo no processo. Quanto mais tempo, pior agora para o réu, porque ele foi obrigado a entregar a posse do veículo para o João. Faz sentido e é justo? Claro que sim. Eu vou aproximar a experimentação, o gozo, a satisfação provisória do direito daquele que o demonstrar de forma mais evidente. Tudo bem com isso? Bacana? Jura por Deus que entendeu? Então 311 traduz hipóteses, 4 incisos, na verdade, que tratam de tutelas de evidência, tá? Vou deixar ele aqui em stand-by, vou anotar o artigo, vou fazer um ditado para você sobre tutela de evidência e eu prometo que mais à frente eu volto para tratar das 4 hipóteses e a partir dali te dar uma dica especial sobre o artigo 311, parágrafo único. Tudo bem? Volta para a tela comigo. Tutela de evidência, artigo 311 do melhor dos códigos. Feito? Feito. Vem para mim. Faz um ditado agora. Minha letra não é tão bacana, faz ditado. A sua letra é melhor que a minha. Coloque assim, ó. Tutelas de evidência são tutelas... Vai pausando se você precisar, tá? Para que eu não repita. Tutelas de evidência são tutelas sempre satisfativas, onde não há necessidade de demonstração de urgência. São tutelas sempre satisfativas, onde não há necessidade de demonstração de urgência. Ponto final. Bom, temos o conceito do que são tutelas de evidência. Agora vamos parar um pouco mais para, com mais tranquilidade, entendermos do que se vem a chamar de tutela de urgência. Senhores, volta para a tela comigo. Nós separaremos aqui outras 2 espécies. Então, a tutela de urgência, ela pode ser uma tutela antecipada, assim como pode ser uma tutela cautelar. E eu prometo que o nosso quadro vai parar aqui. Tutela de urgência, que é uma espécie de tutela provisória, pode ser uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar. Tudo bem com isso? Bacana. Voltou para mim. Professor, eu entendi até o que eu preciso demonstrar para ganhar uma tutela de evidência. Agora, quais serão os requisitos ensejadores da tutela de urgência, seja antecipada, seja cautelar? E eu prometo que daqui a alguns instantes eu diferencio o que é uma tutela antecipada do que vem a ser uma tutela cautelar. As duas são tutelas de urgência. E qualquer tutela de urgência pede hoje a demonstração dos mesmos requisitos. E eles estão apresentados no artigo 300 do CPC. E são 2. Anote para mim. Vem para a tela. Probabilidade do direito. Mais perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do direito, a boa demonstração de que eu tenho direito, né? Não é um direito cabal ainda, não é a demonstração total desse direito, porque muitas vezes depende de um processo mais maduro, mas é provável que eu venha a ter o meu direito reconhecido, e ainda um perigo de dano, se não conceder o paciente vai morrer, se não entregar o remédio o menino vai morrer, ou um risco ao resultado útil do processo. Por exemplo, se não arrestar os bens, a parte irá os dilapidar, irá os vender. É um risco ao resultado útil de um processo de cobrança, por exemplo.
né? Então, a demonstração dessa probabilidade, é provável que eu venha a vencer, é provável que o meu direito será mais à frente reconhecido. Somado a isso, uma ideia de urgência, isso autoriza a concessão de uma tutela provisória de urgência. Ela pode ser uma tutela antecipada e pode ser uma tutela cautelar. Agora eu quero saber dos senhores qual é a diferença entre a tutela antecipada e a tutela cautelar. Veja, há muitas coisas em comum entre as duas, sabidamente, porque as duas são espécies de tutela de urgência, que por sua vez é uma espécie de tutela provisória. Então muitas coisas são comuns entre tutela antecipada e tutela cautelar. O que as difere? O que faz o autor requerer uma ou requerer a outra? Senhores, uma palavra as difere: satisfatividade. Enquanto que a tutela antecipada satisfaz a pretensão autoral, satisfaz o intento da parte autora com urgência, a tutela cautelar apenas assegura. Então complete o seu quadro com essas duas expressões aqui, ó. Tutela antecipada é sempre satisfativa. Professor, você disse que a de evidência também é? Sim. Enquanto a tutela antecipada satisfaz, a cautelar apenas é assecuratória. Tutela antecipada satisfaz, tutela cautelar assegura direito. Olha para mim. Imagine então que eu proponho uma ação contra o plano de saúde para que o plano seja compelido numa obrigação de fazer. Então ele negou um procedimento que eu havia pedido, eu proponho contra o plano uma ação de obrigação de fazer. Se tudo der certo ao final, o juiz me dá uma sentença de procedência, obrigando o plano a custear alguma cirurgia, a fazer algum procedimento. Tudo bem? Essa é a minha ação. Como eu tenho muita urgência nesse pleito, eu não consigo esperar o final da dilação probatória, não consigo esperar a cognição do juiz se exaurir, eu requeiro ao juiz, a título de tutela de urgência, que ele já determine que o plano seja compelido de antemão, provisoriamente, a me realizar aquele procedimento. Compreendem? Veja, o que eu requeri a título de tutela de urgência é exatamente aquilo que eu espero obter ao final. Então, se o juiz, a título de tutela provisória, mandar o plano custear meu tratamento ou fazer algum procedimento, ele está me entregando exatamente aquilo que eu esperava receber no final. Essa tutela, então, está sendo antecipada. A tutela que seria entregue no final está sendo me entregue agora. Por quê? Porque eu tenho muita urgência. Mas pergunto aos senhores, entregue, realizada a cirurgia, eu me satisfaço? Sim. Se eu me satisfaço, pergunto, essa tutela de urgência, ela me assegurou, ela acautelou um direito ou ela me satisfez? Satisfez. Trata-se, portanto, de uma tutela antecipada. Todas essas ações que você vê aí, que o cara pede tutela de urgência, de entrega de medicamento, cirurgia, retirar o nome do SPC Serasa, pergunte para o autor da ação, pergunte para aquele que requer. Se o juiz te conceder isso, te der matrícula na sua faculdade, tirar seu nome do SPC Serasa, mandar o plano realizar o procedimento, entregar o medicamento, você se satisfaz? A parte fala sim. Ela dá a impressão de que a parte já ganhou. Mal sabe ela que essa tutela é ainda provisória, ela pode ser revogada mais à frente, mas toda tutela antecipada satisfaz. Em razão da urgência, o juiz concede uma tutela provisória de urgência que satisfaz o intento da parte. Trata-se, portanto, de uma tutela antecipada. Tudo bem? Jura por Deus? Vem para a tela. A cautelar, todavia, é uma tutela assecuratória. Eu vou ter aqui a impressão de que ela não me satisfaz, mas ela já me garante. Olha para mim. O Wesley está aqui nos gravando hoje. E imagina que o Wesley está me devendo 20 mil reais. E aí, essa dívida vai vencer daqui 20 dias. Mas hoje, eu tomei consciência, por um amigo em comum que nós temos, que o Wesley já colocou à venda os bens que ele possui. Foi lá no LX e colocou à venda tudo que tem. Deixou até prova para mim disso. Veja, senhores, se o Wesley conseguir alienar todo o seu patrimônio, quando vencer a obrigação, atingindo o termo ou a condição obrigacional, se eu propuser um pedido de cobrança contra ele, vai ser tarde demais.
Porque o que me garante na condição de credor é o patrimônio do devedor. Uma vez que não há obrigação que atinja a pessoa dele, ele tem que ter patrimônio. Se no dia da cobrança ele não tem patrimônio, a minha ação de cobrança seria completamente ineficaz. Então, para garantir a eficácia dessa minha ação de cobrança, para garantir meu direito futuro à cobrança, eu não preciso me satisfazer agora, até porque a dívida não venceu ainda. Mas eu falo assim, juiz, arreste os bens do Wesley. Daqui 20 dias vence a dívida, está aqui a prova dela. Está aqui a prova de que ele colocou no OLX os bens que ele possui, a venda, os bens que ele possui. Arreste os bens do Wesley. E o juiz dá uma ordem de arresto. Pergunta aos senhores, ele fez isso em razão da minha urgência? Claro. Tutela provisória ou definitiva? Provisória. Com base na urgência ou na evidência? Urgência. Tem um traço de urgência aí muito característico. Mas eu lhes pergunto, essa tutela provisória de urgência, ela já me satisfaz? Eu abro a minha conta amanhã, o dinheiro está lá? Não. Mas ela assegura um direito futuro? Sim. Trata-se, portanto, de uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Compreendem isso, sim ou não? Senhores, o professor Fred Didier, um gênio, criou um exemplo que eu gosto muito de dividir, dando os necessários créditos a ele, porque o exemplo é muito eficaz. Se você não consegue compreender com isso que eu te falei, veja que barato é esse exemplo. O interesse do meu cliente é comer um bife. A frigideira imediatiza o consumo do bife. A frigideira, de maneira urgente, me satisfaz no consumo do bife. A frigideira é a tutela antecipada. Com urgência, ela me satisfez. Compreendem? Enquanto isso, se eu não quero ainda consumir o bife, mas quero protegê-lo dos males do tempo, para que quando eu quiser consumir o bife esteja, ok, eu me valho do freezer. O freezer é a tutela cautelar. A frigideira é a tutela antecipada. Gostaram? Eu adoro esse exemplo. Tudo bem? Volta para a tela. Então, olha o que você já conhece até agora, olhando só para a tela. Que tutela provisória é uma tutela amparada em cognição sumária. A cognição aqui é uma cognição ainda sumária, que ampara uma tutela provisória. Ela está prevista no artigo 294 até o 311, que é exatamente o livro 5 da parte geral do Código. Pelo 296 do CPC, como ela é provisória, ela pode ser modificada e revogada em qualquer momento do processo. E você também já decidiu comigo que qualquer decisão inter que versar sobre tutela provisória, o recurso é de agravo de instrumento e você sabe até o amparo legal para isso. E aí nós vimos mais que a tutela provisória pode ser de urgência ou pode ser de evidência. Então, duas coisas autorizam o juiz a concessão de uma tutela provisória, ou a urgência ou a evidência do meu direito. Para que o juiz conceda, para que eu receba uma tutela de urgência do Estado, há necessidade, pelo artigo 300, em demonstrar que meu direito é provável e ainda urgência. Eu posso resumir isso aqui assim, demonstração de que há uma probabilidade do meu direito, somado a isso, um perigo de dano ou risco resultado, ou seja, urgência. Probabilidade mais periculum in mora, perigo na demora. Tudo bem? Ótimo. Além de tutela de urgência, pode-se conceder uma tutela de evidência que nós já vimos, que é uma tutela sempre satisfativa, sem demonstração de urgência. Por seu turno, a tutela de urgência se subdivide em tutela antecipada e tutela cautelar. As duas são de urgência, as duas pedem os mesmos requisitos e vocês agora já sabem diferenciar o que é uma tutela antecipada do que é uma tutela cautelar. Olhou para mim? Senhores, tutela antecipada e cautelar são sinônimos de tutela liminar. Eu falo isso especialmente porque eu sei que esse vídeo vai ser assistido aí no YouTube, e as pessoas às vezes se confundem com esses conceitos. Veja, não existe um tipo, tecnicamente falando, não existe um tipo de tutela, ainda que os procedimentos especiais às vezes concebam lá só o nome tutela liminar ou pedido liminar. Tecnicamente, liminar não é um tipo de tutela. Liminar é um momento inicial do processo. Inicialmente, liminarmente. Liminar é tudo aquilo que no processo antecede a citação do réu.
Então, se o juiz recebe a sua petição inicial e antes da citação do réu ele aplaudiu sua petição inicial, ele aplaudiu em caráter liminar. Liminar não é, portanto, um tipo específico de tutela. Liminar é um momento. É possível um despacho liminar? É um despacho cite-se, é um despacho liminar positivo. Uma sentença de improcedência, quando o pedido do autor contraria uma súmula, é uma sentença de improcedência liminar. E eu posso também ter a entrega de tutelas antecipadas, cautelares, e até mesmo, nós veremos depois, as tutelas de evidência antes da citação do réu. E aí eu digo então que eu requeiro uma tutela antecipada para que o juiz a conceda em caráter liminar. Pelo artigo 300, parágrafo 2º, o juiz pode conceder tutelas de urgência em caráter liminar, leia-se, antes da citação do réu, ou após o que a gente chama de audiência de justificação prévia, depois da oitiva do réu pessoal, ou do próprio autor, geralmente do próprio autor, para que o juiz se convença do preenchimento dos requisitos que ensejam tutela antecipada. Então, atenção para isso, para resumir para vocês. Quem tem urgência, tem sempre muita urgência. Então, imagina você chegar com seu filho, ou com seu namorado, seu marido, no médico, e ele está com uma crise renal. Você sabe que cálculo renal é uma das piores dores que existem. Você não chega lá dizendo assim, ó, ele tem urgência, mas ele consegue esperar. Pode passar outros mais urgentes na frente. A sua urgência é sempre muita urgência. Então, quem requer uma tutela de urgência, não vai falar assim, juiz, pode conceder mais para o final, lá pertinho da sentença. Não, eu falo assim, juiz, me conceda a tutela de urgência, mas eu não aguento esperar nem a citação do réu. Então eu falo, excelência, conceda a tutela antecipada ou conceda a tutela cautelar antes da citação do réu, que é sinônimo de requerer a tutela antecipada para que ela seja concedida em caráter liminar. Eu falo, juiz, não espera nem a citação do réu, até porque, às vezes, a citação do réu pode comprometer a própria eficácia da medida. Pense numa busca e apreensão, por exemplo, né? E aí, senhores, eu falo, juiz, conceda, mas não espera a citação do réu. Eu tenho tanta urgência, me conceda antes dele ser citado. Então, eu requeri uma tutela antecipada para que ela seja concedida em caráter liminar. Então, as tutelas antecipadas e as tutelas cautelares podem ser concedidas pelo juiz antes mesmo da citação do réu. Então, nas suas petições iniciais agora, você não vai requerer uma liminar, genericamente falando. Você vai requerer uma tutela antecipada para que seja concedida em caráter liminar, ou uma tutela cautelar e que a concessão dela aconteça em caráter também liminar. Tudo bem? Todas as tutelas de urgência podem ser concedidas em caráter liminar, mas podem também ser concedidas em qualquer momento do processo. Professor, é possível o juiz conceder uma tutela antecipada mesmo na sentença? Sim. Ah, professor, mas aí já é tarde demais. Veja que não é tarde demais ainda, porque ainda há um benefício na concessão de uma tutela antecipada, por exemplo, na sentença. Porque caso você apele contra a sentença, eventual apelação contra uma sentença que concedeu uma tutela antecipada não terá efeito suspensivo, ou seja, você já pode executar, ainda que apenas provisoriamente, aquela tutela antecipada, que se fosse uma decisão apenas de mérito definitiva, não te autorizaria ainda a execução provisória. Olha que interessante. Então, é possível conceder tutela antecipada mesmo na sentença? Sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Agora, o que o autor espera? Que o juiz conceda antes de ouvir o réu. Por isso que todo mundo pede tutela antecipada ou cautelar em caráter liminar. Você me entendeu agora? Jura por Deus? Bacana, né? Então vamos deixar lá para trás aquele negócio de fumus boniuris, porque o termo correto hoje é probabilidade do direito, a fumaça por si só é pouco. E vamos também deixar de pedir tudo liminar. O que você quer? Uma liminar. O que você quer? Uma liminar. O Bonner fala, o juiz tal concedeu a liminar. Aí a Fátima, parece que para implicar ele no encontro, no outro dia, fala, revogar a liminar. Só fala-se liminar. Eu, como processualista, e vocês aí do outro lado, temos que dar um nome aos bois. Não estou pedindo uma liminar, eu estou requerendo uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar. E requeiro que ela seja concedida em caráter liminar. Agora sim ficou mais ajustado os nossos termos. Tudo bem? Volta para a tela comigo. Senhores, até agora você sabe, tutela provisória, já dividimos em urgência e evidência, a de urgência antecipada satisfaz, a cautelar apenas assegura. Você sabe que elas podem ser concedidas em caráter liminar, mas tem aqui mais um destaque a fazer.
Isso. Volta para a tela, volta aqui comigo. Fica aqui. O artigo 300, parágrafo 3º, diz que o juiz não poderá conceder uma tutela de urgência se houver risco de irreversibilidade dos efeitos do provimento. O que é isso, professor? Como essas tutelas provisórias de urgência têm natureza reversível, ou seja, eu posso dar hoje e voltar atrás amanhã, quando minha cognição for mais evoluída, eu não posso conceder tutelas urgentes quando eu pensar assim, ó, eu juiz, né, olhar para a tutela e falar, se eu conceder essa tutela e amanhã eu voltar atrás, o efeito gerado no mundo não pode ser revertido? Não. Então não posso conceder. Eu só posso conceder tutela de urgência quando o efeito gerado por essa decisão minha possa ser revertido mais à frente. Compreendem isso? Então, se o juiz entender que a entrega de um bem para você, você não vai conseguir devolver depois, em caso de revogação dessa tutela, você não consegue mais devolver isso à parte ré, o juiz não poderá conceder tutela de urgência, se houver risco de que essa medida se torne irreversível. Você vai falar, professor, mas por que às vezes, então, o cara pede que o plano de saúde seja compelido a fazer uma cirurgia de altíssimo valor, ou um tratamento de altíssimo custo, ou a entrega de um remédio muito caro, e o juiz mesmo assim concede? Você não acha, professor, que o juiz vai depois mandar o cara tirar o remédio do corpo, tirar a prótese de titânio do joelho? Claro que não. Então por que nessas vezes, mesmo irreversível, o juiz sabendo que é irreversível, ele muitas vezes concede, geralmente medidas aí voltadas à saúde, à manutenção da vida da parte requerente? Justamente por isso, senhores, porque eu tenho bens jurídicos tutelados, de um lado segurança jurídica, por exemplo, legalidade, do outro lado vida. Morre o paciente, ou nesse caso eu relativizo a regra e concedo o tratamento? Concedo o tratamento, eu pondero esses valores, pondero esses princípios, e nesse caso sobrepõe a todos eles o valor vida, e o juiz então concede, ainda que a lei, na sua prova, se cair, tem que colocar isso, a lei destaca no parágrafo 3º que, sendo essa medida irreversível, ela não poderia ser concedida. Trata-se, então, de um requisito negativo das tutelas de urgência. O direito tem que ser provável, tem que ter perigo de dano e não pode ser irreversível. Ou seja, há uma necessidade de que as tutelas de urgência, ao serem entregues, o juiz passe também por essa verificação. São reversíveis? Sim, então eu posso entregar. São irreversíveis? Por mais que eu tenha os outros requisitos demonstrados, eu não posso conceder. Tudo bem? Bacana. Para passar por mais um parágrafo, para ter uma aula bem completa sobre o assunto, o artigo 300, parágrafo 1º, diz que o juiz pode, para a concessão de uma tutela de urgência, pode requerer uma caução. Fala assim, autor, você quer uma tutela cautelar contra o Wesley? Você quer um arresto? Você quer arrestar os bens do Wesley? O João fala, aham. Mas veja, autor, eu tenho medo de com esse arresto você gerar um prejuízo ao Wesley que depois você não pode ressarcir. Então isso dá segurança ao juízo, segurança à própria concessão. O juiz fala, então, João, eu vou até conceder, mas preste caução, dê uma garantia, garanta ao juízo uma caução real ou fidejussória, mas dê uma garantia para a concessão de uma tutela de urgência. Porque eu sei que essa concessão mais à frente pode causar um prejuízo à parte contrária e você, João, vai ter que indenizar. Então caucione o juízo. Geralmente isso acontece quando eu tenho uma nítida ideia de urgência, mas o direito não está tão provado ainda. Então o juiz tem um pé atrás, ele fala, quero conceder, tem muita urgência, mas pode causar muito gravame à parte ré e depois o autor não conseguir ressarcir. Então o autor preste caução, apresente um fiador judicial, preste uma caução real ou fidejussória. Tudo bem com isso? Isso é chamado pela doutrina, muitas vezes, de contra-cautela. Eu quero uma cautela e o juiz me cobra uma cautela. Me dê uma garantia, João, para que eu te dê a garantia que você pediu. Contra a cautela, artigo 300, parágrafo 1º do melhor dos códigos. Tudo bem? Moçada, agora eu quero ir dando andamento à matéria para chegar num ponto crucial dela para fins de prova do OAB ou prova de qualquer concurso público. Eu tenho certeza absoluta que essa é a parte da matéria hoje mais explorada pelas bancas. Senhores, tutela antecipada e tutela cautelar, elas podem ser requeridas em caráter antecedente
ou em caráter incidente. O próprio Código faz, no artigo 294, uma confusão. Caráter antecedente ou caráter incidente não é o momento em que as tutelas de urgência podem ser concedidas. Tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou não liminarmente, após citação do réu. Agora, o momento em que eu a requeiro pode ser antecedente ou incidente. Perceba, eu requeiro, imagina que isso aqui é o meu pedido principal. Aqui, ó. Aqui está o pedido principal. Se eu requeiro uma tutela de urgência antes do pleito principal, eu fiz um requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente. Se eu, na mesma inicial, faço o pedido final, principal, e junto com ele, em outro tópico, como a gente quase sempre faz, requeiro uma tutela de urgência, eu a requeri em caráter incidente. Se durante o processo eu requeiro uma tutela de urgência, o caráter dela também é incidente. Ou seja, só será requerida a tutela de urgência em caráter antecedente quando o autor usar sua petição inicial para requerer exclusivamente a tutela antecipada ou exclusivamente a tutela cautelar. Os senhores me entendem? Sim ou não? Professor, você quer me dizer que nesse arresto seu contra o Wesley, você pode gastar sua petição inicial e pedir apenas o arresto? Sim, claro que eu vou demonstrar que existe uma lide, que há fundamentos para a pretensão principal, mas eu me limito ao requerimento da tutela cautelar. Veja, olhou para a petição inicial do autor. Ele pediu apenas a tutela de urgência? Sim. Então há um requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente. Compreensível, sim ou não? Bacana. Professor, compreendi. Isso vale também para as antecipadas? Sim. Eu requeiro uma tutela antecipada isolada na petição inicial. Eu gasto minha petição inicial. Claro, eu vou indicar qual será o pedido principal, o pedido final. Mas eu requeiro hoje, me limito na petição inicial a requerer a concessão da tutela antecipada. Trata-se, então, de uma tutela antecipada requerida em caráter antecedente. E, sem dúvida nenhuma, são os procedimentos mais importantes aqui em matéria de tutela de urgência. Até porque, tirando o artigo 295, que diz que as tutelas de urgência, tutela provisória, requerida em caráter incidente, não haverá pagamento de custas, ok? Tirando isso, a lei não ensina o procedimento dos requerimentos incidentes, mas ela fala em vários artigos sobre o procedimento das tutelas antecipadas e cautelares requeridas em caráter antecedente. Então, a partir desse instante, aí com 38 minutos quase de aula, nós falaremos desses dois procedimentos: tutela antecipada antecedente, tutela cautelar antecedente. Partiu? Bora! Bora que eu tô no clima, eu tô animado. Imagina então, senhores, que a mãe liga para o advogado, sexta-feira, 10h30 da noite: doutor, tô com o menino aqui internado na enfermaria, precisa de um leito de UTI, o estado dele é grave, o médico disse que se não for, ele morre. E o plano negou. Sexta, 10h30 da noite, senhores. Eu não vou, claro, esperar segunda-feira para me reunir com o cliente, para entender os motivos do plano, para fazer reunião, juntar documentação. Eu sou obrigado, naquele instante, a fabricar uma petição inicial, ainda que incompleta, e me limitar nela a requerimento de tutela antecipada. Então eu demonstro que eu tenho um pedido final a ser feito, me limito aqui à prova, à demonstração dessa urgência e à probabilidade de ter direito, e falo: juiz, antes mesmo do meu pedido principal, do meu pedido final ser formulado e requerido, conceda apenas por enquanto a tutela antecipada que eu pleiteio e manda o plano cobrir o tratamento dele em UTI. Os senhores me entendem até aqui, sim ou não? Trata-se de uma tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Professor, essa petição inicial, palavras do professor Freitas Câmara, que eu gosto muito de usar, é uma petição meia boca? É. Eu fiz uma petição meia boca. Meia boca, ela não é completa, é uma petição meia boca, porque eu me limitei nela ao requerimento da tutela antecipada. Trata-se, então, de um procedimento de tutela antecipada requerido em caráter antecedente, que é tratado no artigo 303, 304. Vamos anotar isso? Tutela antecipada. Antecedente.
artigo 303, artigo 304 do melhor dos códigos. Olha para mim aqui. O que o autor fez? Pediu na petição inicial o quê? Ele se limitou ao requerimento da tutela antecipada e indicou qual será a sua pretensão final. Ele indica, mas ele requer apenas tutela antecipada e lastreia com argumentos e provas só o requerimento dele de tutela antecipada. Cai com o juiz plantonista, o juiz conceda a tutela antecipada em caráter antecedente. Concedida, olha só os termos, você agora é técnico. Concedida a tutela antecipada antecedente em caráter liminar, porque ele a concedeu antes mesmo da citação do réu. Até aqui, ok? Bacana. Concedida a tutela. O menino na UTI, Wesley, feliz, graças a Deus, são. Agora o autor volta nos mesmos autos, independentemente de novas custas, para complementação da sua petição inicial, porque ela era uma petição meia boca, uma petição incompleta, uma petição paia. O autor volta e complementa essa petição inicial num prazo de 15 dias ou maior, a depender do juiz, mas mínimo de 15 dias, ele volta e complementa essa petição inicial independentemente de novas custas. Por quê, professor? Porque quando ele fez a petição lá meia boca, a petição paia, a petição simples, só para requerimento de tutela antecipada, ele indicou qual será a pretensão final e já fixou o valor da causa sobre o todo. Então as custas já foram calculadas e pagas. Então quando ele volta e complementa, não há incidência de novas custas. Os senhores me entendem, sim ou não? Bacana. Professor, eu quero mais. Eu estou te entendendo. O autor pediu apenas tutela antecipada. Juiz concedeu tutela antecipada antecedente em caráter liminar. O autor volta em 15 dias ou prazo maior para complementação dessa petição inicial, independentemente de novas custas, fazendo-a nos mesmos autos. Andamento dessa matéria. Vamos supor que o réu não recorra dessa decisão. Não foi concedida uma tutela antecipada favorável ao autor, sabidamente, então, contrária ao interesse do réu? Sim, o réu vai ser intimado para cumprir. E pelo 1003, parágrafo 2º, da juntada nos autos, começa a contar um prazo de 15 dias para que ele ofereça agravo no instrumento. E vamos supor que o réu não agrave. E para o STJ agora, se não agrava, ou de qualquer forma não impugna. O réu não impugna essa decisão concedida em caráter antecedente. Senhores, se o réu não impugnou, é porque para o réu a decisão não é tão ruim assim. Imagine o autor que se matricula, que tenta se matricular na faculdade depois de ter passado no vestibular de uma particular aí no 2º ano do ensino médio, requer uma tutela antecipada antecedente para que o juiz obrigue a faculdade a dar a matrícula a ele. O juiz concede tutela antecedente. Agora a faculdade é obrigada a matricular mais um aluno. Numa particular, a faculdade começa a receber de mais um aluno. Para o menino está tudo ótimo, né? O menino comprou lancheiro do Pokémon, mochila do Ben 10, está pronto para estudar. Pronto para estudar, tutela antecipada antecedente, matricule Moisés na faculdade, porque ele tem direito. Ele demonstrou o que o juiz precisava, o juiz concedeu, sei lá por quê, tutela antecipada antecedente para a faculdade matricular o Moisés. Ótimo para o Moisés, para o autor, mas bom também para a faculdade. Nem sempre a decisão antecipatória é ruim para o réu. Nesse caso, a faculdade não havia dado matrícula para ele, porque o MEC não autoriza. Mas quando o juiz manda matricular, a faculdade matricula. Mais um aluno, bem-vindo, Moisés! Paga em dia! Tá tudo bem. Bom para o autor, bom para o réu, pergunta aos senhores, por que a faculdade particular iria recorrer dessa decisão? Não vai. Não recorrendo dessa decisão, atenção para isso, parem tudo, que rufem os tambores, eu vou chegar mais perto de você. Se a faculdade, se o réu não agrava no instrumento, ou de qualquer forma não impugna a decisão concessiva de tutela antecipada antecedente, ela se tornará estável. Ela se tornará estável. Para que você quer mais processo, irmão? Estabiliza a decisão e o processo será extinto. Artigo 304. Réu não agravou? Não recorreu? Não. Então a tutela antecipada antecedente, que é boa para o autor, também deve ser boa para o réu. Porque ele não falou nada. Boa para o autor, boa para o réu, nós vamos manter o processo para quê? Ah, professor, porque tem que chegar na coisa julgada. Quem gosta de coisa julgada é estudante de direito e advogado. As partes querem satisfatividade do seu direito. Autor pediu, ganhou tutela antecedente. Réu não agravou? Não. Tutela se torna estável e o processo será extinto. Acabou o processo. Para que processo?
Ah, mas e a cognição exaurida, e a coisa julgada? Para quê, irmão? O que mantém processo é a ideia da lide, não tem conflito de interesse, não tem uma pretensão mais que o réu resiste. Para que processo? Estabiliza-se a decisão e o processo será extinto. Feito? Feito. Aí você me pergunta, professor, tem algum jeito ainda de modificar essa tutela que se estabilizou? Primeiro, olha aqui para mim, pelo amor de Deus, senão eu fico irritado, eu vou ficar irritado na aula. Alguma outra tutela pode se estabilizar? Para a sua prova, nunca. A única tutela tendente à estabilização é a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Isso se o juiz conceder e o réu não impugnar. Porque se o réu impugnar, vida que segue, não haverá estabilização. Tudo bem? Bacana, fantástico. Fantástico. Agora, professor, depois que estabilizou e extinguiu o processo, há algum remédio hábil a modificar essa tutela outrora estabilizada? Sim, qualquer das partes poderá propor em até 2 anos uma nova ação tendente à modificação dessa tutela antecipada. Ah, professor, 2 anos para a ação rescisória, né? Não há ação rescisória, porque o artigo 304, parágrafo 6º diz que essa decisão estabilizada não fará a coisa julgada. Data máxima vem, né, a entendimentos doutrinários diferentes. A lei, e para sua prova objetiva, eu levaria isso, 304, parágrafo 6º. Não fará a coisa julgada. Então, nesses 2 anos, propõe-se ação rescisória? Não. Então, qual ação você promove? A ação para o mesmo juízo. Uma ação ordinária, uma ação comum, onde eu requeiro a mesma tutela ou a modificação dela em caráter exauriente, agora com uma cognição mais profunda. Qual o prazo para essa nova ação? Até 2 anos, prazo decadencial de até 2 anos para que eu mova uma nova ação. Eu posso até pedir o desarquivamento da ação antiga, que havia estabilizado e extinto. Eu peço o desarquivamento para instruir a nova ação. Tudo bem com isso? Sensacional. Gostei. Achei bom falar disso com vocês, porque é uma matéria que cai muito em prova. Então já posso dar uma dica? Por mais que eu tenha falado de maneira bem completa sobre o assunto, leia o artigo 303 e 304 do CPC. Faça esse grande favor por mim. Tá bom? Bacana. Professor, mas o que você me falou agora, vem para a tela, é o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Perfeitamente. Está nesses 2 artigos aí. Professor, pode a cautelar também ser antecedente? Pode, ué. E o procedimento da cautelar antecedente é previsto no artigo 305 ao 310 do melhor dos códigos. 305 ao 310 do melhor dos códigos. Sublinha aqui, em caráter antecedente, a previsão procedimental é desses 6 artigos aí. Olhou para mim. Aqui, senhores, é bem mais fácil. E, por óbvio, não existirá estabilização de cautelar. Não faria sentido nós mantermos o bife no freezer para sempre. A cautelar é sempre uma medida tendente a assegurar um direito. Depois de assegurado, ela perde completamente a sua eficácia. Tudo bem? Então, por exemplo, arrestei os bens do Wesley. Depois que o arresto foi convertido em penhora, o arresto perdeu o efeito. Então, não há sentido em manter o arresto definitivo. Tudo bem? Então, não há estabilização de cautelares. Faz sentido estabilizar uma tutela antecipada porque a tutela antecipada satisfaz. Aí eu satisfaço com definitividade. Ok. Mas não há cautelar, não há tutelas assecuratórias estáveis. Tudo bem? Bacana. Galera, aqui o procedimento é muito mais simples. Veja bem. Lembra daquele arresto que eu pedi contra o Wesley? E eu disse para os senhores que esse... O senhor de botopé aqui. Não disse para os senhores que esse arresto é um arresto, uma medida cautelar antecedente? Porque a dívida nem havia vencido, né? Então me limitei na petição inicial ao requerimento de uma tutela cautelar em caráter antecedente. Professor, se tivesse vencido a obrigação, eu já poderia propor uma ação de cobrança e no bojo da ação de cobrança pedir a cautelar? Sim, mas aí não seria uma cautelar antecedente, seria uma cautelar incidental. Feito? Bacana. Galera, requerimento de cautelar na petição inicial. Requeria cautelar em caráter antecedente. O réu, o requerido, que é o Wesley, será citado para contestar o meu requerimento cautelar no prazo de 5 dias. Então, muita atenção, porque na sua cabeça, contestar é 15 dias. Então, pelo artigo 306, eu vou ser citado para contestar a cautelar no prazo de 5 dias.
Uma dica importante aqui para vocês, lá do parágrafo único do artigo 305, quer ver? Para ler comigo. Olha o que diz o parágrafo único do 305, que bacana, e cai em prova. Vê se você pega isso comigo. Caso o juiz entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, observará o artigo 303. O que ele quis dizer com isso? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se eu peço uma cautelar, mas o juiz entende que a natureza dela é satisfativa, o juiz está assim, esse cara errou. Não era cautelar que ele queria uma tutela antecipada. Ele vai receber o pleito cautelar, mas vai tratá-lo como se fosse uma tutela antecipada. Faz sentido essa fungibilidade entre as tutelas de urgência? Claro que faz. Porque não faria sentido, numa crise de urgência, o juiz mandar o autor reverter o pedido ou adequar o seu pedido, porque o paciente morre. Você me entende? Tá, então vamos voltar aqui. Pedir uma cautelar em caráter antecedente. Réu citado para contestar no prazo de 5 dias. Contestou, segue-se procedimento comum. Procedimento normal de processo. Não contestou, o juiz julgará de plano. Não contestou, efeito da revelia, o juiz julga em 5 dias, de plano. Se o réu contesta, verifica-se o procedimento comum. Veja, se em qualquer momento desse processo que está tramitando, o juiz conceder e efetivar-se o arresto, efetivar-se a cautelar, depois da efetivação, contados da efetivação, o autor da cautelar terá um prazo de 30 dias. O autor da cautelar, depois da efetivação da cautelar, depois que os bens do Wesley forem efetivamente arrestados, não é da concessão, é da efetivação, efetivado o arresto, João volta nos mesmos autos, do mesmo processo, sabidamente, e formula agora seu pedido principal. Num prazo de agora, 30 dias, João volta e complementa, formulando sua pretensão principal. Ele o faz no prazo de 30 dias, não da concessão, mas da efetivação da tutela cautelar. Os senhores me entendem? Bacana. Feita a complementada essa inicial com o pleito principal. O réu Wesley será agora, responda para mim da sua casa, o Wesley será agora citado ou intimado sobre o meu pedido de cobrança? Isso, será intimado. Por que não citado? Porque ele já é réu. Trata-se do mesmo processo, eu volto no mesmo processo e agora eu faço o pedido principal. É um processo só, começou a cautelar, agora eu venho e formulo minha pretensão principal. O Wesley será apenas intimado. Para quê? Pense que agora esse processo virou uma ação de cobrança como outra qualquer. Uma ação comum. Então, o Wesley será intimado, isso não é citado, porque ele já foi citado outrora, ele já era réu. O Wesley será intimado para audiência de conciliação ou mediação. Intima-se o réu para audiência de conciliação ou mediação. Compreendem isso, sim ou não, senhores? Bacana, professor. Entendi. Então, depois disso, segue o procedimento comum normal. Olha como é mais fácil estudar a cautelar em caráter antecedente. Tudo bem com isso? Bom, compreendemos então o procedimento da antecipada antecedente e da cautelar antecedente. Ah, professor, e se ela for incidente, como é que faz? A prova não vai te perguntar, porque não há tratamento legal para isso. A única coisa que o Código fala, no artigo 295, é que se o pleito antecipatório ou cautelar for feito em caráter incidente, não haverá recolhimento de custas. Só isso. Não há procedimento próprio para isso. Bacana? Jura por Deus? Ótimo, professor. Consegui entender. Que bom que você entendeu. Agora, eu tenho mais um detalhe para te contar em tutela de urgência. E depois vou falar um pouquinho sobre evidência e a gente mata por aqui mais ou menos em 1 hora, porque eu acho que dificilmente você vai aguentar, né? Muito mais do que 1 hora de vídeo. Então a gente fecha em 1 hora e pouquinho. Você pode até pausar esse vídeo, assistir um pedaço dele hoje, um pedaço amanhã, mas é importante que você conclua esse estudo comigo. E eu vou te dar uma dica. Porque por mais que eu tenha abordado a matéria de maneira bem geral, não fiz só uma revisão, nós conseguimos pegar alguns detalhes. Eu queria muito que você, concurseiro, você que presta exame do OAB, que você assistisse a toda a aula, mas depois lesse todos os artigos da lei, porque não são muitos. Depois que você compreende a matéria, como nós fizemos aqui, vale muito a pena você pegar alguns detalhes, alguns parágrafos da matéria, no artigo 294 até o artigo 311. E, aliás,
deixar um pedido para vocês. Você que vai assistir esse vídeo pelo YouTube, é uma aula que eu gravei para os alunos do EGD, que vão fazer prova agora, mas vou também disponibilizar no YouTube, na nossa plataforma e no meu canal. Que gostou do vídeo, compartilhe com os amigos. Gostou? Dá um like no vídeo pra gente, né? Eu aprendi agora a ser youtuber, viu, Wesley? Porque eu nunca pedi like, né? Mas agora eu vejo todo mundo pedindo, eu vou pedir também. Deixa o like no vídeo, dá o joinha aí. Se não gostou, coloca o dislike também, é seu direito. E deixa um comentário pra mim, pra que eu saiba de onde você é, se você curtiu a aula ou não, tá? Tô todo blogueiro, não tô? Tô todo youtuber da vida. É assim que eu vou ser agora, youtuber. Achei bem bacana falar isso, pedir like, pedir joinha. Moçada, volta, tem mais 2 detalhes pra comentar com vocês e aí a gente finaliza. Fiquem firmes daí. Fiquem firmes daí. Galera, autor pede uma tutela de urgência. Por exemplo, nesse caso aqui contra o Wesley. Juiz, arreste os bens do Wesley. O juiz vai lá e arresta. João, está arrestado. Está garantido o seu direito. Depois eu formulo o meu pedido principal de cobrança. Lembra disso? Lembro, professor. Você acabou de falar. Feita a pretensão de cobrança. Então, requeri o pedido de cobrança dos mesmos autos. Imagina que o juiz improcede meu pedido principal. Se o juiz improcede o principal, eu só estava mantendo o arresto para poder garantir a cobrança. Se eu não tenho direito à cobrança, é claro, perde o efeito o arresto. E aí vem uma grande dúvida minha. O Wesley ficou por 1 ano com seus bens arrestados. Depois o juiz julga improcedente a minha ação e o Wesley. Se essa medida de arresto trouxe danos a ele, depois o juiz a revoga, porque veja, se o juiz der procedência à ação de cobrança, ok, é um dano que ele tem que suportar. O fato de ter os bens arrestados assegurou o meu direito, julgada positivamente a ação de cobrança, está tudo certo. Agora, ficar com os bens arrestados por 1 ano e depois o juiz vem falar assim, João, você não tinha direito à cobrança contra ele, eu gerei um dano. Se eu gero esse dano, eu sou obrigado a indenizá-lo, caso o juiz, por algum motivo, revogar a tutela cautelar ou a tutela antecipada. Então, ganhei tutela antecipada ou cautelar. Bacana. Depois o juiz a revogou? Revogou. Com base nisso, o requerido, o réu, teve dano experimentado? Teve. Eu, requerente da tutela de urgência, sou obrigado a indenizar esse dano. E essa liquidação do valor a ser indenizado é feita, sempre que possível, dentro do mesmo processo. Aí você vai levantar a mão e a provadora fala isso. Mas João não teve culpa. João não agiu com culpa. O autor não teve negligência, nem prudência, nem perícia. Tanto faz. Porque trata-se aqui, o artigo 302 cuida de uma responsabilidade objetiva. Aquele que requer tutela de urgência, causando dano ao requerido, e depois o juiz vindo a revogar tal medida, gerando dano, ele é obrigado a indenizar, ainda que não tenha agido com culpa. Então tenha atenção ao artigo 302, porque ele cuida de uma responsabilidade do tipo objetiva, independe da demonstração de culpa. Tudo bem? Dolo e culpa não entram nesse cálculo. Gerei dano em razão de uma medida que eu requeri, o juiz concedeu e depois revogou? Sim, então, João, indeniza os danos causados ao requerido. Tudo bem? Bacana. Foi uma boa abordagem dessa chave que nós abrimos para falar sobre tutela de urgência. Agora volta para a tela. Porque você mencionou no início desse curso, no início dessa aula, que tutela provisória também pode ser uma tutela de evidência. E você esclareceu para mim que elas estão tratadas no artigo 311 do CPC. O 311, então, agora olha para mim, vai dizer que o juiz poderá conceder, nos casos que ele enumera, tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano, e independentemente do risco ou resultado do processo. O que ele quis dizer? A tutela de evidência é uma tutela provisória sem demonstração de urgência. E eu já te dei uma boa dimensão do que é ela. O autor demonstra um direito muito provável, é muito evidente que eu tenha direito, que não faz sentido, por mais que o autor não tenha urgência demonstrada, não faz sentido a manutenção da satisfatividade desse direito, da experimentação dele com o réu. Então o réu é obrigado a entregar para o autor, porque é muito mais provável que o autor vença a ação. É claro que essa decisão ela é provisória. Em qualquer momento eu posso reverter. Mas é mais justo a manutenção desse direito, da satisfação dele durante o processo, com aquele que o demonstra de forma mais evidenciada. Nesse cabo de guerra,
o direito tem que ser aproximado daquele que o demonstrar, ainda que provisoriamente, de maneira mais evidente. Tudo bem? 311, então, diz que o juiz poderá conceder tutela de evidência, inciso 1, quando houver abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, que eu vou trocar aqui por réu para você entender melhor, porque geralmente é assim que acontece. O autor, na petição inicial, alega seus fatos, o réu, ao contestar, alega seus fatos e faz suas provas, o réu, ao contestar, cria mecanismos só para enrolar o processo, ou cria aquelas defesas que não tem nenhum fundamento, abusa da sua defesa, ou cria mecanismos só protelatório. Defesas que todo mundo sabe que não tem nenhum sentido, às vezes até mesmo contra a matéria já sumulada, o réu se defende, só para criar mecanismos para embaraçar o processo. E aí o juiz, o legislador pensou assim, se o réu articula a defesa só para ganhar tempo, para enrolar o processo, é porque não tem uma boa defesa. Se não tem uma boa defesa, o direito do autor se evidencia. Porque se o réu tivesse uma defesa séria, ele traria uma defesa séria e não enrolaria o processo. Então a fragilidade defensiva do réu aqui enaltece o direito do autor. Então meu direito se torna mais evidente porque o réu demonstrou uma fragilidade defensiva. Tudo bem? Inciso 2. Se o autor conseguir provar seus fatos com documentos e o direito dele está amparado em súmula ou precedente vinculante, uau! Os fatos eu provo com documento, pá, junto com a petição inicial. Direito é ok, é fantástico, porque está amparado numa súmula do STJ, numa súmula do STF, numa súmula vinculante ou num precedente vinculante. O direito é excelente, amparado em súmula. Fatos provados com documento. Direito do autor é muito evidente. O juiz concede a ele tutela provisória. 311, inciso 3. Quando houver pedido rei persecutório, o autor juntar a cópia do contrato de depósito, o juiz determinará que o réu entregue o bem custodiado sob pena de multa. O que é isso, professor? Nossa, rei persecutório. Eu odeio processo, professor. Não fala assim, não. Não me irrita, não. Nesse momento da aula, não cabe mais me irritar. Veja bem. Lembra da ação de depósito? A ação de depósito não é uma ação de consignação. Se eu quero depositar alguma coisa em juízo, eu faço uma consignação em pagamento. Agora, se eu tenho uma coisa com você e você não me devolve no fim do contrato, eu proponho uma ação de depósito para ter a coisa devolvida para mim. Antigamente, essa ação de depósito merecia um procedimento especial. Nesse procedimento especial, se o depositário fosse infiel, ele era preso. Então, merecia um procedimento especial para conceber a prisão do depositário infiel. Como não existe mais possibilidade, depois do Pacto de São José da Costa Rica, súmula vinculante 25, eu não posso mais prender o depositário infiel, não há mais no CPC novo um procedimento específico para ação de depósito. Não faz sentido a manutenção dele, porque não tem prisão de depositário infiel. O que virou a ação de depósito? 311, inciso 3. O autor faz o pedido de entrega da coisa, que estava custodiada, junto ao contrato de depósito. O seu direito, então, passou a ser muito evidente. O juiz intima o réu, fala assim, réu, entregue a coisa que está com você no prazo de tantos dias, senão vai ter uma multa de R$1.000 por dia, por exemplo. Tutela de evidência. Veja, eu não falei nada de urgência. Eu tenho urgência em ter a coisa devolvida, nada. Está aqui o contrato, excelência, de depósito, manda o réu me entregar a coisa que está com ele, senão o senhor vai aplicar a ele uma multa. Tutela de evidência, sem urgência nenhuma demonstrada. Compreendem? Inciso 4 e último inciso, 311, 4. Se o autor provar seus fatos com documentos e o réu, eu falando réu aqui, mas pode ser uma reconvenção que o autor vire réu, o réu vire autor, só para ficar mais fácil para vocês. Se o autor pede, formula uma pretensão, prova seus fatos com documentos e o réu não consegue gerar sobre o juiz uma dúvida razoável ao contestar, imagina então. O autor junta documentos e atesta, prova seus fatos documentalmente. O réu é citado e faz uma defesa meia boca. Nem conseguiu gerar uma dúvida sobre o juiz. Direito do autor muito evidente. Se é muito evidente, o juiz concede a ele uma tutela de evidência. Claro, em todos os casos, desde que haja requerimento. O juiz não vai conceder de ofício. Tudo bem? Bacana. Como último detalhe dessa nossa aula, 311, parágrafo único. Muita atenção a ele. Eu já perguntei aos senhores, nessa abordagem de hoje, se é possível ao juiz conceder tutela de urgência em caráter liminar. E você diz sim.
que aliás é uma regra, né? Eu requeiro tutela de urgência que o juiz conceda em caráter liminar. A minha dúvida é outra. Pode o juiz conceder tutelas de evidência em caráter liminar? O juiz pode conceder tutelas evidentes em caráter liminar? O que você acha? Pode. Mas nos 4 casos, eu acabei de contar 4 casos para vocês, não foi? Inciso 1, 2, 3 e 4 do 311. Em todas essas hipóteses, o juiz pode conceder tutela de evidência em caráter liminar? Não. Pela própria essência delas, o inciso 1 e o inciso 4, no inciso 1 e no inciso 4, o direito do autor só se tornará evidente depois que o réu se manifestar. Abuso do direito de defesa do réu, ou o réu não conseguir gerar uma dúvida razoável sobre o juiz. Então, nas hipóteses do inciso 1 e inciso 4, é impossível a concessão da tutela de evidência em caráter liminar. Então, fica o juiz com a possibilidade de conceder tutela de evidência no 311 apenas nas hipóteses do inciso 2 e do inciso 3. Tenha muita atenção com isso, porque se eles perguntarem tutela de evidência como alguma coisa de liminar, ele quer saber dos senhores se todas as hipóteses de evidência podem ser concedidas liminarmente. Não, apenas na hipótese do inciso 2 e do inciso 3, porque nesses casos eu não dependo da citação prévia do réu para evidenciar a pretensão do autor. Bacana? Ótimo. Galera, com isso a gente termina, né? Eu queria fazer próximo de 1 hora para não te cansar tanto e conseguimos fechar um bom conteúdo dentro dessa matéria e dentro de 1 hora e pouquinho. Espero muito que você tenha gostado, que você se esforce no seu estudo, né? Que você que aposta na sua evolução enquanto pessoa, na sua evolução econômica, na sua satisfação pessoal, no estudo, é sempre uma excelente escolha. Mantenha o ritmo, mantenha o foco, mesmo que eventualmente você caia, mesmo que eventualmente a vida te apresente um outro cenário, ou mesmo que às vezes pareça que não vai dar certo, insista. Eu sou daqueles que as coisas que eu consegui na minha vida, eu devo ao estudo. Eu não posso apresentar outra coisa para vocês. Eu acredito. Então insista daí na sua prova do OAB, no seu concurso, né? Eu sei que há vários fatores, muitos elementos que às vezes nos tiram do estudo. Insista. Na hora da prova, se você tem conhecimento, as coisas funcionam, tá bom? Contem comigo, deixem nos comentários aí suas sugestões de tema também para nós falarmos em outras oportunidades. Nós somos aqui no IGD, estou em Goiânia, sou diretor pedagógico e sócio do Instituto Goiano de Direito, professor de processo civil na PUC há 11 anos, e é sempre um prazer para mim tê-los aqui no YouTube. Tem outros vídeos no YouTube de revisões, o projeto 7 em processo civil, que é bem legal, que eu vou continuar agora em outras séries em outras temporadas dessa mesma série. Projeto 7 em processo civil, depois acompanhe lá. E eu estou sempre aqui à disposição, também pelo Instagram, @Instituto Goiano de Direito e @João Augusto Castro, se quiser falar diretamente comigo lá pelo direct, é sempre um prazer. Ó, super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.